Alongamento, aquecimento. Será que é preciso? Será que é necessário a gente chegar na academia e fazer um alongamento, um aquecimento? Ou isso tudo aí é balela? O que a ciência fala sobre isso? O que é verdade? O que é mito? Será que é importante esses dois? E aí? Depois da vinheta, retirarei todas as dúvidas de vocês em relação a aquecimento e alongamento. Ah, você conhece alongamento estático e dinâmico? Não? Então vai passar a conhecer. Valeu, falou, fui! Fala galera do Médio Musculação, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Jorge, estudante de medicina da 8ª fase, e é um prazer estar aqui novamente com vocês. Antes de tudo, pessoal, peço que vocês se inscrevam no canal, é muito importante quando vocês se inscrevem no canal. Compartilhem o vídeo, curtam e comentem o que vocês acharam do vídeo. Se vocês ficarem com alguma dúvida, pessoal, retire as dúvidas, não saia do vídeo com dúvidas. Retire todas as dúvidas que vocês tiverem para que eu possa estar ajudando vocês também. O objetivo do vídeo é informar e ajudar vocês, então tirem as suas dúvidas, não fiquem com dúvidas. Também peço a vocês, pessoal, que se inscrevam lá no Instagram, que está aqui embaixo, beleza? Lá eu tiro dúvidas também e coloco conteúdo novo para vocês. Às vezes, conteúdo que eu não coloco aqui, eu coloco lá através de um texto, um post novo, enfim. E quando tem vídeo novo, eu também aviso lá antes, beleza? Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Pessoal, como vocês viram aí antes, eu vou falar hoje sobre alongamento e aquecimento. E também destrinchar o que é alongamento dinâmico e o que é alongamento estático. Então é fundamental que vocês estejam prestando atenção. Qualquer dúvida, pergunte depois, tranquilo? Anote as suas dúvidas. É claro! Bom, já que eu vou falar de 3 assuntos importantes, que é o aquecimento, o alongamento estático e dinâmico, é importante eu começar falando um por um. O primeiro, óbvio, aquecimento. O que é? O aquecimento, pessoal, nada mais é do que a gente mostrar ao nosso corpo que a gente vai ter um desempenho físico daqui a pouco, né? É o momento em que a gente já se prepara para desempenhar uma função. Seja corrida, musculação, luta, enfim. A gente vai preparar o nosso corpo para aquela função específica. Esse é o aquecimento na forma mais esdrúxula de se explicar, né? Então, vai gerar uma vasodilatação, vai gerar uma preparação articular, uma articulação, uma preparação ligamentar, enfim, né? Os batimentos cardíacos vão aumentar, a pressão vai aumentar, enfim, tudo isso preparando o seu corpo para aquela atividade física ou aquele momento que você está desempenhando uma função que precise de energia e precise de uma atividade mais intensa. Então, esse é o aquecimento em si, vai preparar o seu corpo. O alongamento estático, ele baseia-se na questão de que eu vou alongar uma fibra muscular, um ventre muscular, mas só aquele ventre muscular que eu estou alongando. Ele não vai recrutar várias musculaturas em si. E aqui é a diferença primária do alongamento estático e dinâmico. Não vou colocar agora a diferença de um e de outro. Vou primeiro citar o que é o alongamento estático. Então, eu vou alongar aquela fibra, o comprimento daquela fibra, mas isso sem recrutar tanto a articulação. A articulação não vai ser recrutada de forma intensa, ok? Além disso, os ganhos fisiológicos pré-exercício, como batimento cardíaco aumentado, no caso, pressão aumentada, aumento de temperatura, geralmente não acontece, e se acontece é muito pouco, ok? No alongamento estático, beleza? E uma coisa importante do alongamento estático pré-exercício é que ele aumenta os riscos de lesão, e depois eu vou explicar um pouco melhor por quê. Isso, primeiramente, aqui já deixando de mão, é o risco de causar uma distensão muscular, ok? Lembra de uma coisa, a gente está fazendo um alongamento estático, e geralmente quando a gente faz um alongamento estático, a gente não faz um aquecimento antes. Ok? Então esse músculo está frio. Esse músculo mais frio tem maior risco de gerar o quê? Lesão muscular. Então, da maneira mais fácil de se explicar, esse músculo estando frio, você faz um alongamento demasiado ou exagerado dessa musculatura, corre o risco de gerar uma distensão muscular. Ok? Então, resumindo, o alongamento estático, ele baseia-se mais na função de gerar um maior comprimento da fibra. Então, ele é interessante, por exemplo, para aquelas pessoas que têm um ventre muscular muito encurtado e tudo mais, é interessante, mas eu vou dizer depois o momento mais interessante para você obter êxito com um alongamento estático, ok? Então é isso, ele mais é para aumentar o comprimento dessa fibra, tá? Beleza? E o alongamento dinâmico? O alongamento dinâmico, pessoal, ele, como o próprio nome já diz, ele vai aumentar o comprimento dessa fibra, mas às custas de melhorias fisiológicas para o exercício. Como assim?
aumento do batimento cardíaco, aumento da pressão arterial, vasodilatação. Com a vasodilatação vai mais nutrientes para dentro do músculo, aumento do líquido sinovial nas articulações. Ou seja, se nesse alongamento dinâmico eu gero um aporte maior de líquido sinovial, eu consigo resistir maior níveis de carga e também maiores níveis de intensidade, resistência maior ao exercício. Então, com o alongamento dinâmico e até mesmo o aquecimento em si, a gente gera no nosso corpo o quê? Maior líquido sinovial dentro das nossas articulações, resistindo mais. E isso faz com que a gente resista melhor, no caso, ao exercício físico em si, rigoroso e tudo mais, ok? Além disso, pessoal, o alongamento dinâmico permite com que a gente recrute mais fibras para serem o que? Alongadas, né? Maior flexibilidade. E interessante também saber uma coisa importante que eu quase deixei passar, que o alongamento dinâmico ele aumenta a flexibilidade não só da musculatura, da fibra muscular propriamente dita, mas também a flexibilidade dos tendões e ligamentos e tudo mais. Então ela é fundamental para manter a flexibilidade e elasticidade de tendões e ligamentos. Coisa que o alongamento estático ele tem um pouco desse déficit de gerar esse alongamento na questão de tendões e ligamentos. Ele até gera sim, pessoal, um aumento da elasticidade, tudo mais de tendões e ligamentos, enfim, mas não na intensidade que um alongamento dinâmico, ok? Até porque você tem que entender novamente uma coisa. Acontece um boom de ações fisiológicas dentro do corpo. Lembra? Aumenta o conteúdo sinovial dentro das articulações, aumenta a quantidade de nutrientes dentro daquele músculo, o suporte sanguíneo é melhor para aqueles tendões, enfim, beleza? Mas o que é o alongamento dinâmico? Pessoal, o alongamento dinâmico nada mais é que você chegar para treinar, pegar uma carga e fazer um exercício. Tá, mas isso eu já estou fazendo. Calma aí, pessoal. Uma coisa, pessoal, é a gente fazer um alongamento dinâmico, outra coisa é já iniciar a treinar. São duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é você fazer 50 kg no supino já de primeira, outra coisa é você começar com 20 kg no supino, fazer 3 sériezinhas, 30 segundos de descanso entre uma série e outra, e depois sim começar o supino com 50 kg. Por quê? Pessoal, isso é o alongamento dinâmico na prática, tá? Eu vou dar um exemplo bem prático assim para vocês. Já que eu estou falando de peito, vamos pegar um exercício que gere um alongamento de fibras na região do peitoral, né? Por exemplo, pessoal, o crucifixo. À medida que você gera um alongamento da fibra muscular no peitoral, o que acontece? Mais sangue vai para aquela região, porque o seu corpo vai entender, cara, ele já começou a treinar, bora aumentar o volume sanguíneo naquela região. Então vai mais sangue para aquela região e aí você começa a aquecer, o seu corpo vai ficar mais aquecido. Tanto é que você vai ver que quando você começa a treinar, você está lá com frio e tudo mais, depois você está com muito calor. Chega até a ligar o ventilador porque estava com muito calor. Exato, aumenta a temperatura corporal, vasodilatação, para, no caso, gerar um aporte sanguíneo com nutrientes para essa região. E com isso você começa já a se preparar para o exercício. E aí que está a chave. Bem louco! Como eu posso utilizar do alongamento dinâmico? Pessoal, antes de você iniciar um treino, seja ele qual for, pegue um exercício que você faça geralmente nesse treino e faça ele 3 séries, no caso, de 15 a 20 repetições, com uma carga média. Ou seja, se você, por exemplo, se você faz com 30 quilos o crucifixo, faz com 15 e faz 15 a 20 repetições, né? Isso respeitando o exercício, né? Alonga bem aquela região, volta, enfim. Então, uma carga média ou um pouco abaixo para você fazer 15 a 20 repetições de boa. Então, com isso, você vai gerar o quê? Uma vasodilatação, você vai gerar uma ativação do seu corpo pré-exercício. E é uma ativação benéfica. Sabe por quê, pessoal? Porque você vai recrutar não só a região do peitoral em si, mas todas as regiões em volta daquilo. Ou seja, tríceps, ombro, enfim, pessoal. Toda a região vai ser afetada por isso. Toda a região vai ser estimulada, no caso, para gerar aquele exercício. Isso reduz muito o risco de lesão. E até é interessante falar uma coisa importante, pessoal. Fizeram um estudo, e nesse estudo eles verificaram que os riscos de lesões eram mais baixos em pessoas que faziam, no caso, alongamento dinâmico. Já o alongamento estático não esteve relacionado com menor risco de lesão. E isso é meio óbvio, pessoal, até porque
um alongamento estático ele não está gerando a adaptação fisiológica do seu corpo para exercício, se a gente for pensar, né? Ele gera um alongamento de fibras, aumenta a flexibilidade, sim, mas e o resto? Até porque a musculação ou qualquer atividade física em si requer de muitos outros fatores. Como eu falei, por exemplo, a articulação, né? A articulação no alongamento estático não vai ser tão recrutada assim, não vai ter um aumento de líquido sinovial importante no alongamento estático, já no dinâmico vai ter, ok? Então, isso é muito importante a gente frisar, né? E esse estudo eu vou deixar aqui embaixo também, e a gente vê o alongamento estático não previne lesões, então não é interessante você encaixar o alongamento estático antes do seu treino. Coloque ele bem longe do seu treino, para falar bem a verdade. Porque o alongamento estático é interessante? Sim, ele é interessante, pessoal. Como eu falei anteriormente, pessoas que têm um ventre muscular muito encurtado e tudo mais, é interessante, por exemplo, fazer um alongamento antes de dormir, um alongamento estático antes de dormir. Claro, bem longe do seu treino, né? Por exemplo, você vai treinar 11 horas e vai dormir 11h30. Pô, também não, né? Mas longe do seu treino, fazer um alongamento estático para gerar um aumento da flexibilidade daquela fibra. Aí é interessante. Mas antes do treino e após o treino, não faça o alongamento estático, né? O alongamento dinâmico é muito melhor, que a gente, como eu falei aqui, em estudos provou-se que ele diminui os riscos de lesão musculares, né? E como eu falei, aqui a gente tem a prova disso, né? Aumenta o batimento cardíaco, aumenta a vasodilatação, maior aporte de nutrientes para dentro daquele músculo, o músculo vai ter suprimento para fazer a sua contração de forma adequada, o músculo vai se preparar para uma atividade física intensa, ok? Você vai avisar o seu músculo que você precisa de energia, né? Você não vai precisar nem ficar fazendo 15 minutos de esteira para aquecer, porque essa carga, que é uma carga mínima, uma carga que você consegue aguentar, e sem fazer fazendo o mínimo de esforço possível, vai gerar um aquecimento em você, né? Então olha os benefícios: vasodilatação, aumento de líquido sinovial dentro das suas articulações, resistindo mais às cargas, no caso, né? Maior resistência, menor risco de lesão em si, né? Os tendões ficam mais flexíveis, ficam mais elásticos, ok? Então só tem efeito positivo. E além disso, ele faz o que o alongamento estático também faz, que é o aumento da flexibilidade da fibra e alongamento dessa fibra em si, também da mesma forma. Então prefira os alongamentos dinâmicos. Aqui eu dei o exemplo do crucifixo, mas por exemplo, exercícios de inferiores, faz um agachamento, né? Faz um agachamento sem peso, 15 repetições, né? 10 repetições, dependendo do quanto você aguenta, ok? Então faça isso, né? Logo, pessoal, é extremamente fundamental que você faça um alongamento dinâmico antes do treino, ok? 3 sériezinhas, coisa básica. Não sai igual louco para pegar peso, porque isso pode gerar uma lesão em você. E sabe aquela ideia de a gente tentar otimizar o tempo para fazer com que o treino renda mais rápido? Isso pode fazer com que você fique de molho meses. E aí? Cadê a otimização de tempo? Você vai ter que correr atrás de tudo de novo. Então não é interessante, pessoal. Faça um alongamento dinâmico antes de qualquer treino. Isso não é perda de tempo, é ganho de tempo, pessoal. Pense nisso. Esse é o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido esclarecedor para vocês. Se vocês ficarem com alguma dúvida, deixem aqui embaixo. É muito importante que vocês deixem as suas dúvidas aqui embaixo. E muito obrigado por tudo, pessoal. Deus os abençoe. Valeu, falou, fui!